Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal. Olá a todos, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui de volta no nosso curso preparatório para exame de ordem, dentro da disciplina de Direito Penal, vendo o nosso bloco de aulas sobre teoria geral do delito. Na aula anterior, começamos a ver o elemento da culpabilidade dentro do conceito analítico de delito, vendo não só o seu conceito, mas também um dos seus componentes, que é a imputabilidade. Hoje vamos continuar vendo os demais componentes da culpabilidade. Além da imputabilidade, também se faz necessário, no caso concreto, que o acusado, que o agente, seja dotado de potencial consciência da ilicitude. Ele tem que ter condições de saber que, na situação concreta, a sua conduta era contrária ao ordenamento jurídico. No nosso caso, se eu não tenho essa potencial consciência da ilicitude, eu retiro a culpabilidade da conduta. Nós vamos encontrar o tratamento dessa potencial consciência da ilicitude no artigo 21 do Código, que diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então vejam vocês que, quando o legislador fala do erro inevitável, ele está falando de um agente que, por uma má compreensão da realidade, não é capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta na sua integralidade. Falta a esse agente que está em erro a potencial consciência da ilicitude. O legislador estabelece essa distinção quanto a se o erro é inevitável ou evitável. Se o erro for evitável, eu tenho tão somente uma diminuição de pena. O agente continua sendo reconhecido como culpável, mas tem a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Como eu estabeleço se o erro sobre a ilicitude é evitável ou não? Ou seja, se o agente tinha ou não uma potencial consciência da ilicitude e se ele podia evitar essa situação de erro. Olha lá o parágrafo único do artigo 21 que diz o seguinte: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Então, aqui no caso, eu posso ter uma situação, a contrário senso, em que quando o agente não tinha condições, dadas aquelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir a consciência da ilicitude do fato, então aí eu tenho o erro como inevitável e com isso ele fica isento de pena. Eu vou ter essa situação, por exemplo, quando o agente não compreende que determinada conduta é tida como ilícita pelo nosso ordenamento. Vamos imaginar, por exemplo, um turista estrangeiro que vem ao Brasil e, ao ver determinadas pessoas numa praça pública fumando um cigarro de palha, imagina erroneamente que aquele é, na verdade, um cigarro de maconha. E aí tira o seu cigarro de maconha do bolso e começa a fumar também. Eu posso dizer aqui no caso que ele não tinha como compreender que se tratava de uma conduta proibida pelo nosso ordenamento. Por quê? Porque a situação de fato com a qual ele se deparou lhe induziu a erro. Se esse erro é evitável ou não, nós vamos poder discutir depois. Mas, num primeiro momento, o que é importante aqui é que, quando eu falo desse erro sobre a ilicitude do fato, eu estou falando de um erro sobre o sentido proibitivo da norma. E esse sentido proibitivo da norma tem que ser compreendido no plano da culpabilidade. Eu tenho que ter a potencial consciência de que a minha conduta é proibida pelo ordenamento. Daí o porquê de alguns autores também chamarem esse erro previsto no artigo 21 do Código Penal de erro de proibição. Ok? Nós vamos voltar a isso em outra aula. Além desse elemento da potencial consciência da ilicitude, também se exige que o agente, que o acusado, possa se comportar de modo diverso daquele em que ele efetivamente se comportou. Daí, então, falarmos no requisito da exigibilidade de conduta diversa como parte integrante da culpabilidade.
Somente vou poder reprovar o agente quando ele tinha condições de agir de um modo que fosse harmônico com o ordenamento jurídico e, mesmo assim, optou por agir de modo ilícito, de modo contrário ao ordenamento. Por que isso? Porque é evidente que eu vou ter situações onde eu pratico conduta típica e antijurídica, sendo imputável e tendo consciência da ilicitude da conduta, mas eu pratico essa conduta por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, por não ter condições de me comportar de outra forma. Eu sou forçado pelas circunstâncias a agir de modo contrário ao ordenamento jurídico. Nós vamos encontrar duas grandes causas de exclusão da culpabilidade por esse fundamento no artigo 22 do Código Penal, que diz o seguinte: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, se eu estou sob coação, falta o quê em relação a esse agente? Por mais que ele seja dotado de imputabilidade e tenha potencial consciência da ilicitude. Falta a voluntariedade, porque ele está agindo sob ordens de terceiro, né? Ele está sendo vítima de uma coação irresistível. Ele não tem como opor a sua vontade à vontade de quem o coage. Da mesma forma, quando eu falo na estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, a chamada obediência hierárquica. Eu estou ali sob o comando de alguém que esse alguém, sim, pode ser responsabilizado pelo resultado, mas eu estou agindo ali tão somente nos limites daquilo que foi determinado pelo superior hierárquico. Superioridade hierárquica é essa que depende de previsão legal, né? Por isso que eu vou ter que verificar em cada caso concreto de obediência hierárquica se a ordem era ou não manifestamente ilegal. Evidente que se a ordem é manifestamente ilegal, não posso alegar a obediência hierárquica, porque eu podia agir de outra forma. Mas se a ordem é não manifestamente ilegal, ela ainda pode ter sido praticada por alguém que não é superior hierárquico. E aí, se eu optei por seguir essa ordem, eu também não posso me beneficiar da exclusão da culpabilidade. Para excluir a culpabilidade aqui, a ordem tem que ser não manifestamente ilegal e eu tenho que ter uma relação hierárquica entre aquele de quem emana a ordem e aquele que pratica a conduta. Ok? Quando eu falo, então, desses três elementos da culpabilidade, né, a imputabilidade, que nós já vimos na aula passada, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, eu estou falando, pelo menos a princípio, em causas legais, né? Nós vimos até agora, por exemplo, na aula de hoje, o erro de proibição e a coação irresistível e a obediência hierárquica do artigo 22. Mas eu posso ter também, aqui no plano da exigibilidade de conduta diversa, algumas causas supralegais. Eu tenho algumas situações nas quais eu não posso reprovar a conduta do agente, mesmo que não tenha uma norma jurídica expressamente prevendo essa inexigibilidade de conduta diversa. Um exemplo disso se dá nas situações de objeção de consciência, como alguns autores utilizam essa expressão. Por exemplo, quem deixa de praticar uma determinada conduta por motivos religiosos ou por motivos de crença individual. Eu não posso reprovar uma pessoa por seguir a sua consciência, por seguir a sua religião, por seguir o seu conjunto de valores. Evidente que, diante dessa objeção de consciência, falta a reprovabilidade da conduta. Não posso reprovar alguém por seguir a sua religião, por seguir a sua fé. Ok? Então, nessas três situações, se faltar qualquer dos elementos, faltando imputabilidade, faltando a potencial consciência da ilicitude, ou ainda faltando a exigibilidade de conduta diversa, não posso falar em culpabilidade. Ok? Bom, com isso encerramos a aula de hoje, vendo esse último componente do conceito analítico, que é a culpabilidade. Nas próximas aulas vamos ver mais algumas situações relevantes, uma vez fechado esse nosso estudo inicial sobre conduta, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Se gostaram da nossa aula, por gentileza, compartilhem com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima!